Então, pessoal, continuando aqui com o vídeo 5, aliás, iniciando agora o vídeo 5, continuando com a parte de trabalhando com cadastros. Nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos do cadastro de clientes ou entidades ou fornecedores que ficaram de fora no vídeo anterior. Se lembra que na última vez tínhamos cadastrado aqui o cliente código 25, gerado pelo sistema Zé das Cuias. Mas eu quero pegar um cliente que já tem alguma movimentação para eu ilustrar alguns outros pontos. Estou abrindo ele para alteração. Então, ali os dados cadastrais, como nós tínhamos visto, no caso aqui é uma pessoa jurídica, portanto ele abriu a aba de pessoa jurídica para que a gente preenchesse as informações. Mas note que aqui em cima tem outras abas que não foram abordadas no vídeo anterior. Por exemplo, eu tenho dados avançados, eu tenho dados de cobrança, onde ele sugere o mesmo endereço que foi cadastrado lá no endereço comum, endereço, né, do cliente. Ele traz para cá como dados de cobrança, mas a gente pode colocar um outro endereço aqui. Dados de entrega, que também podem ser um outro ainda, no caso aqui ele trouxe o mesmo. Esse campo aqui ele é interessante, ó, referências a informações adicionais, porque são 6 campos que são configuráveis. Eu posso guardar aqui o que eu desejar e identificar também do modo como eu desejar para todos eles. Por exemplo, se eu disser aqui que eu vou querer referência 1, só clicar em cima, referência 2, cliquei em cima do terceiro, referência 3. Então eu transformei esses 3 campos em campos que vão armazenar referência, aí que eu posso botar o nome de pessoas conhecidas lá do cliente, referências pessoais, digamos, né? E colocar um telefone, por exemplo. Então são campos editáveis que armazenam a informação que eu desejar. Podemos trabalhar com esses campos aqui também, se for o caso, na guia avançada. Aqui na aba ou na guia observações, são observações, como está mostrando. Aqui imagem, onde nós podemos capturar da webcam na hora, ou carregar a imagem a partir de um arquivo que está gravado em disco ou no pendrive. Também, esse aqui é o dado que eu queria mostrar para vocês. O cliente 31, ele já tem histórico dentro do cliente. Eu tenho aqui um resuminho dos dados cadastrais dele, né? A data em que ele foi cadastrado, nome e algumas outras informações importantes. Mas eu tenho aqui também um resumo da movimentação dele dentro do sistema. Quanto que já foi vendido para ele, 105,80 nesse caso, o que ele está devendo ainda, deve todo o valor, não quitou nada. Portanto, aqui está a dívida atual, 105,80. Do limite de crédito que foi concedido para ele de R$ 500, ele tem disponível 394,20, que é justamente o 500 menos os 105,80. E esse cliente 31, até hoje não apresentou nenhum cheque devolvido e não há valor de cheque devolvido. Aqui é a quantidade e aqui embaixo seria o valor desses cheques devolvidos. Ele não trabalha com pedido, porque veja que não há nenhum pedido registrado aqui no nome dele. Mas se ele tem vendas em 105,80, valor financeiro dessas vendas, é porque ele tem algum tipo de movimentação. Então a gente pode vir aqui em produtos comprados, dar um clique, e ele vai emitir instantaneamente uma listagenzinha daquele cliente 31, dizendo o que ele comprou desde o início do sistema até hoje, data corrente, ele pegou aqui, me dizendo uma coisa muito interessante, que com nota fiscal, ou seja, foi faturamento via nota, documento 21 aqui, no dia 6/10 ele comprou um produto, um relógio, no valor de R$ 69,90. E com SF, ou seja, foi via cupom fiscal, foi lá no balcão, na frente de loja, ele comprou no cupom 518, no dia 20 de novembro, um guarda-chuva a R$ 35,90. Total dele, R$ 105,80. Então, esse relatório aqui, ele resume os produtos que foram comprados para aquele cliente, e isso pode ser disparado de dentro aqui do cadastro do cliente específico. Então mostra como o sistema ele interage de maneira integrada com a parte de vendas, com a parte financeira também. Note aqui o contas a receber, quer dizer, o cliente 31 nesse momento ele tem 2 títulos em aberto aqui,
provavelmente relacionados àquele relógio, àquele guarda-chuva que a gente viu ali no relatório. Então note que do cadastro do cliente a gente consegue ter uma visão já de toda a movimentação, toda a história dele dentro do sistema, já com muita facilidade. Então são dados importantes de cadastro que a gente não pode deixar de perceber no único e que facilitam muito a vida do usuário quando ele está lidando aqui com muitos clientes e precisa obter rapidamente informações pertinentes a respeito de um determinado cliente. Agora aqui no cadastro de produtos eu queria mostrar para vocês que ficou faltando daquela outra vez, são informações relacionadas a dados que são específicos do produto. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse brinquedo lançador do Batman e vamos entender alguns detalhes aqui. Veja que do lado de alguns campos a gente tem essa chamadinha aqui, um botãozinho F11. Você pode acionar clicando aqui ou parado no campo pressionando a tecla F11, como eu vou fazer agora. Então ali, como era fornecedor, ele me lançou lá na grade de fornecedores com o objetivo de pesquisa, e quando eu dou um duplo clique, ele pega aquele fornecedor ou outro que tivesse na lista e traz aqui para mim para complementar o campo. Percebeu? Por exemplo, aqui vamos exemplificar com a unidade de medida. Se eu clico em F11, ele me abre nas unidades de medida, onde eu posso escolher aquela que eu quero. Se eu não quiser nada, eu volto com o ESC, como foi feito. Então, só alguns campinhos que eu queria destacar para vocês. Eu comentei que o único ele é homologado no PAF-SF, lá no primeiro vídeo. É um conjunto de procedimentos e características fiscais que o sistema é obrigado a ter, segundo é especificado pela área tributária em todo o território nacional. E alguns desses campos estão aqui. A questão do ICMS, você terá que escolher dentro do que a lista oferece. Tributação especial que se aplica no caso de alguns produtos, pode se informar com o seu contador a respeito disso, ou dar uma olhada na internet, no Google. Situação tributária também, a lista já está aqui, a lista oficial, basta escolher. E o IAT, ele é o indicador de arredondamento ou truncamento, é como o sistema ele vai se comportar em relação às casas decimais. IPPT é o indicador de produção própria ou de terceiros, se a produção é do seu estabelecimento ou se ela é manufaturada por terceiros. Então, normalmente o IAT será T de truncamento e normalmente o IPPT será T, que significa que é uma mercadoria manufaturada por terceiros. São campos obrigatórios de acordo com os procedimentos do PAF-SF, é lei. O software tem que ter essas características. Aqui na questão da origem também poderá informar de acordo. E produto específico que exige algumas informações específicas. Temos a aba avançado, onde nós temos também a questão da classificação fiscal. Essa aqui é a lista oficial, poderá se informar com o seu contador para saber exatamente como classificar esse produto. Se o produto tem número de série, isso deve ser informado aqui. Por exemplo, no caso de aparelhos de celular, onde a descrição do aparelho é a mesma, mas cada unidadezinha tem um número de série específico. Se isso é informado, então nas notas de entrada e também nas notas de saída, o sistema ele vai passar a pedir a informação desse número de série. E fundo rural, que é um tributo ou uma operação fiscal que se aplica a alguns insumos e implementos agrícolas. Se for o caso do usuário, também ele deverá informar isso ali. Um campo que merece destaque, NCM, é a nomenclatura comum Mercosul. Tem uma tabela para isso, pode procurar no Google ou com o seu contador, ou na internet, como eu disse, e informar o NCM, nomenclatura comum Mercosul. Também outros dados relacionados a endereço de estoque, como no caso do cadastro de cliente. Aqui nós também temos campos que são configuráveis e que podem ser alterados conforme o caso. Informação de balança, se o produto é pesável ou não, se na etiqueta da balança tem que sair tabela nutricional, campos extras que também saem na etiqueta de balança, e finalmente aqui a captura de imagem ou a carga a partir de um arquivo em disco. Então, são informações do cadastro, tanto de clientes como do cadastro de produtos, e são características importantes do único, o sistema que completa a sua empresa. No próximo vídeo a gente apresenta mais informações relacionadas.